Las abuelas cumplen 40 años y Claxo cumple 50 años. Durante todo el 2017 lo festejamos, discutiendo, pensando y luchando, que es lo que Claxo hizo a lo largo de estos 50 años, tratando de contribuir a la construcción y a la promoción del pensamiento crítico de las ciencias sociales y las humanidades comprometidas con una América Latina más justa, más democrática, más soberana. Por eso me tomo la libertad de agradecer en nombre de nuestra institución a algunas personas, particularmente a las más de 600 instituciones en casi 50 países que hoy constituyen la red de Claxo, a nuestros más de 110 grupos de trabajo, particularmente a los 37 grupos de trabajo que se han reunido aquí en el Congreso de Alas. Quiero agradecer a todo el comité directivo de Claxo y particularmente a los que aquí están presentes en este momento, a Karina Batiani en representación de Uruguay y Argentina, a Julián Rebón también en representación de Uruguay y Argentina, a Laín Basail Rodríguez en representación de México, Isabel Piper de Chile y de Perú, a Roberto López en representación de Centroamérica, a Sara Victoria Alvarado en representación de Colombia, Venezuela y Ecuador, también a Fernanda Zaforcada, que tanto me ha acompañado durante todos estos años en la gestión y la dirección de Claxo. ¿Cómo presentar a Dilma Rousseff? Solamente decir que sigue siendo la presidenta democráticamente electa de Brasil. Hay muchas cosas que naturalmente definen a la presidenta Dilma como una gran estadista, como una gran gestora, como una gran intelectual, pero me gustaría contar apenas una. Se había ya comenzado a desarrollar el programa Luz para Todos en Brasil, que fue uno de los programas más importantes. Piensen ustedes que Brasil, que llegó a ser la quinta economía del mundo, pero siempre estuvo entre las 10 primeras, tenía cuando comenzó el gobierno de Lula casi el 70% de la mitad más pobre de Brasil sin energía eléctrica, todavía viviendo casi en la Edad Media. El programa Luz para Todos permitió llevar energía eléctrica a los lugares más recónditos de Brasil y permitir así acceder a muchísimas oportunidades, derechos, posibilidades e inclusive la sobrevivencia digna, por ejemplo, tener una heladera donde guardar los alimentos y otras cosas que en general muchas veces ciertos sectores de la izquierda más dogmática suelen considerar como apenas expresiones de un consumo dispendioso, ¿no? Tener heladera donde guardar los alimentos para alimentar a los hijos no es un elemento que exponga la vocación de consumo de la gente, sino es apenas una estrategia de sobrevivencia. Y eso fue permitido gracias a políticas de promoción y desarrollo como el programa Luz para Todos. Pero estaba la presidenta Dilma inaugurando el programa, una fase del programa en un sector muy pobre del nordeste brasileño, en el medio del campo. Y mucho se decía para qué servía la energía eléctrica, pero se le preguntó a una madre para qué le había servido el programa Luz para Todo. Y ella sorprendentemente dijo, me sirvió para prender y apagar la luz a veces a la noche. Me despierto en el medio de la noche y prendo la luz. Y prendo la luz porque puedo ahora mirar a mis hijos dormir. Y nunca los había podido mirar. Fue en ese momento que Dilma, muy emocionada, nos dijo, tanto hemos escrito y discutido sobre la revolución, pero no podremos hacer nunca nuestras revoluciones si no somos capaces de entender cómo nuestros pueblos construyen el sentido de la dignidad.
Esa es Dilma Rousseff y ahora la escuchamos. Buenas noches. Eu peço a compreensão de vocês porque eu hablo perfeito portunhol. Eu sou a única da mesa que habla portunhol. Então, peço sua compreensão. Entendo que tenho de falar portunhol porque é sempre mais difícil entender o português do que para nós outros entender o espanhol por uma questão de amplidão das vogales, Pepe. Queria iniciar cumprimentando este grande líder da América Latina, mas também do mundo, que é Dom Pepe Mujica. Queria cumprimentar nosso vice-presidente do Estado Plurinacional de Bolívia, Álvaro Garcia Linera. Cumprimentar Estela de Carlotto, a voz de todos e de todas que lutaram e que continuam lutando na Argentina e exemplo para a nossa América. Cumprimento e parabenizo por lutar, insistir e recuperar a neta 126. Queria cumprimentar uma mulher eleita presidente, Ana Laura Rivoire. Cumprimentar meu amigo Pablo Gentili, secretário executivo de Claxon. Cumprimentar a professora Karina Bettiani, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do Comitê Diretivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Cumprimentar meu querido amigo de Espanha, de Podemos, Juan Carlos Monedero. Cumprimentar Nicolas Trota, que é reitor da UMET. E cumprimentar meu querido amigo também, Álvaro Padrón. Cumprimentar a senadora Constança Moreira, em nome de quem cumprimento todas as autoridades e representantes acá do pueblo uruguaio. Queria cumprimentar os irmãos e as irmãs de nossa América. Este encontro do 21º Congresso e pela 8ª Conferência da Associação de Sociologia é momento em que nós outros nos encontramos para refletir sobre nossa América. Nós somos continente que sofreu talvez os mais radicais golpes produzidos pelo neoliberalismo. Eu creio que o governo de Pinochet é momento inaugural do neoliberalismo no mundo. E este neoliberalismo foi construído inicialmente e daí para frente sempre a preço del sangue del pueblo de nossos países. Este continente nosso talvez fosse o mais desigual do mundo. Continente que teve país como o Brasil, que só abandonou a escravidão, a esclavitud, no final do século XIX, o último país do mundo a sacar de si esta ferida enorme que é a escravidão.
eu, uma vez, me dei conta que eu nasci quando a escravidão teria sido afastada de meu país, formalmente, há 59 anos apenas. Afastada como? Afastada por uma lei que revogou as condições formais, mas que transformou em Brasil a exclusão e o privilégio e a indiferença em relação a los destinos del pueblo como uma característica marcante de las oligarquias regionais e nacionais em Brasil. E nós, na nossa América, tivemos uma década muito importante, na qual construímos juntos uma perspectiva diferente de rechaço ao neoliberalismo. Foram países que buscaram o fortalecimento do desenvolvimento de seus mercados internos, que buscaram também o crescimento econômico, e deste crescimento econômico resultou em um processo de distribuição de renda, e que simplesmente abandonaram as hipóteses fora da democracia para a construção de seu projeto. Nós outros todos, ou uma grande parte de nós outros, melhor dizendo, saímos das ditaduras militares. E este processo também significou a construção da importância da integração latino-americana. Nós outros percebimos que se tratava de um grande continente e não só mais nos voltaríamos para a Europa e os Estados Unidos, e sim, teríamos de voltar para nós outros. E Brasil se voltou para a América Latina, percebendo que seu destino não era um destino solo, era um destino que tinha de estar ligado ao destino de todos os países. E por isso, ajudamos todas as lideranças de acá a construir alguns órgãos essenciais, como foi a Unasul e a CELAC, e fortaleceram o Mercosul. A Unasul e a CELAC davam a nós outros uma perspectiva também de interferência internacional no marco de nossas relações, fazia de nós outros protagonistas de nossa história. E creio que avançamos significativamente. E a ironia está no fato de que, neste mesmo momento histórico, ao contrário da América Latina, os países desenvolvidos viviam um momento de acirramento da desigualdade. A desigualdade foi fortemente a característica marcante de los anos 80, 90 e 2000, e isto significou que nossos países, no início dos anos 2000, nadávamos contra a corrente internacional. Não que impedíramos inteiramente que os processos internacionais econômicos perversos, como a financiarização, o primado de lo financeiro sobre lo produtivo, fosse interrompido em todos os países de América Latina. Não foi assim. Pero a decisão política de tornar central a questão do combate à desigualdade histórica de nosso continente foi um fato e deve ser reconhecido de todos os governos populares que nesse período dominou o cenário latino-americano. O Brasil tinha uma situação bastante especial no quadro da destruição de los espaços, tanto regulatórios como de los espaços estatais. O Brasil mantinha 3 bancos públicos fortes, um deles
com funding maior que o Banco Mundial, que era o BNDES. Tinha mantido intactas suas estruturas, suas empresas, e tinha um Estado com condições de intervir fortemente na realidade para produzir crescimento econômico e redução da desigualdade. Passamos da 13ª economia do mundo para a 5ª em 13 anos, 14 anos. Acumulamos 380 bilhões de dólares de reservas, que ainda estão lá. Eles não gastaram ainda. E conseguimos um processo de distribuição de renda muito importante e iniciamos um processo de distribuição de riqueza, garantindo o acesso à educação, a melhoria da previdência, terras e casas para a população mais pobre do país. Isto significou que nós outros incluíssemos os pobres no orçamento público e utilizássemos a estrutura do Estado para transformar esse projeto. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. Hasta entonces, os programas sociais de los governos do PSDB eram projetos pilotos. De nada adianta em Brasil fazer programas para 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas não faz cócegas em la pobreza ou la miséria. Sim, porque não se trata de 1 milhão de pessoas. Se trata, por exemplo, no caso do Bolsa Família, de 46 milhões. Em caso da saúde, de 63 milhões de pessoas que, através do programa Mais Médio, tiveram acesso. E, portanto, se trata de envolver somas e recursos significativos do Estado para fazer esse projeto. Quando se habla que nós outros colocamos os pobres no orçamento, significa dizer que nós outros gastamos dinheiro público com eles. É isto que significa. E, em alguns casos, há que gastar subsídios. Esta palavra que foi considerada um absurdo, porque subsídio é usar dinheiro público para pobre. E isto não é possível. E você está mudando as regras do mercado, impedindo que eles, por esforço próprio, conquistem sua própria casa. Como conquistar sua própria casa se a casa custa 50 mil e ele ganha 800? Como? E não tem poupança. Se não foi por subsídio do Estado. Este é um problema muito sério, porque significou que uma parte do orçamento foi dirigida para impedir a miséria, para reduzir a pobreza, elevar as pessoas a outros níveis e padrões de vida e também para dar acesso a serviços sociais. Mas não só. O Brasil não tinha infraestrutura significativa. Nós outros fizemos grandes processos de investimento. Falam que o Brasil era um país que vivia de commodities. A exportação no Brasil representa 12% do PIB apenas. E o consumo é 60%. Aí dizem, mas que absurdo esse desenvolvimentismo baseado em consumo. Como se o crescimento econômico não resultasse em ampliação dos níveis de renda e dos níveis de consumo. Há em Brasil, portanto, em um momento em que, ao acontecer a crise, todo o processo do conflito distributivo, de uso dos recursos do Estado brasileiro, por exemplo, o gás de cozinha, durante 13 anos não aumentou o gás de cozinha, porque a população pobre depende do gás de cozinha. Agora, ele já aumentou 83%, de 73% a 83%. Então, você tem, de fato, políticas em conflito. E este conflito se acirra diante da possibilidade de crise econômica. Vamos lembrar
que em 2014 todos os grandes emergentes sofrem por 4 questões, não 3, basicamente. Queda de los preços de las commodities. Nos outros não é porque a importância del PIB en el PIB de las exportaciones, é por la importancia en la recaudación de los rendimentos de las grandes empresas como Petrobras, las grandes mineradoras e las grandes produtoras de alimentos e proteínas. El impacto en nosotros es fiscal porque cae la recaudación. La segunda cuestión es la saída del Estados Unidos del quantitative easing, del programa de expansão monetária, que implicou numa variação cambial muito forte e uma grande pressão sobre a inflação. E o terceiro fator foi a queda da produção e da economia china, que passou de uns 8 a 10% para 6%, 7%. Sofrendo também o impacto da desaceleração, porque por 6 anos, nós outros, com políticas anticíclicas, impedimos que a crise nos atingisse de forma muito forte. E, diante deste fato, aplicaram em nós outros aquilo que Friedman recomendou. Quando há uma crise, tenha pronto um plano e torne lo politicamente impossível em politicamente inevitável. Que é el tornar el politicamente impossível en el politicamente inevitável? É el seguinte: nós derrotamos el outro projeto neoliberal por 4 eleições consecutivas. Los derrotamos 1, 2, 3, 4 vezes. E perceberam que por lo voto não nos ganhariam, porque também teníamos superado um momento de crise econômica grave em 2005 e salido do processo. Perceberam que não podiam nos dar a segunda chance. Então, transformar lo politicamente impossível em politicamente inevitável significava, sobretudo, saber que tinha que fazer outras medidas que não as democráticas para poder cumprir seu programa, porque não ganhariam em las urnas. Então, o golpe é interessante que o golpe parlamentar jurídico foi dado com base em la criminalização de uma coisa, del quê? Del orçamento. Criminalizou-se a execução orçamentária de 0,01% de las despesas, todas elas na área social, e do financiamento de agricultores brasileiros, dos quais o presidente não participa, mas como o presidente tinha que ser responsável. E isto é uma antecipação do que virá na sequência como método de judicialização e criminalização da política. E você é culpado por ser presidente, ter sido eleito. Isto é uma característica da teoria do domínio do fato. O domínio do fato não requer que haja culpa por um ato direto. Basta o fato de você estar em las cercanias de algum processo para ser responsável por ele. Bom, mas voltando. Então, o golpe parlamentar, que não podia, no início, ser chamado de golpe. O golpe era uma palavra proibida. Não houve um golpe no Brasil. Esta foi a grande disputa com a conjuntura golpista que nós outros temos de fazer para poder ter história futura. Era a luta de nossa narrativa com a narrativa de eles. O que aconteceu no Brasil? Como não tínhamos acesso aos meios de comunicação brasileiros, a imprensa internacional
foi a forma pela qual chegávamos às notícias em Brasília. E também movimentos, e aqui eu quero agradecer de público a Alas e a todos que nos ajudaram a denunciar que se tratava de um golpe de Estado, porque era um impeachment fraudulento sem crime de responsabilidade. Um golpe não é um ato inaugural, solo. Não é um ato, não é uma peça com um ato solo. Um golpe é um processo. E não se golpeia por nada. Se golpeia porque está em questão processos muito importantes, riquezas muito grandes, muito recurso, muito dinheiro. Se golpeia por isto. O Brasil foi golpeado porque nós outros teníamos de ser enquadrados econômica, social e geopoliticamente. Porque também, vamos lembrar que do ponto de vista geopolítico, ajudamos a construir o G20 e tivemos uma relação sul-sul importantíssima dentro dos BRICS. E dentro dos BRICS criamos o Banco de Desenvolvimento dos BRICS e a variante Fundo Monetário dos BRICS, que se chamou Acordo Contingente de Reservas, mas este nome meio economicista é igual a um fundo de recursos de apoio cambial para os países BRICS. Isto também, com a importância que demos à América Latina, à África e aos BRICS, era algo inusitado na relação do Brasil com o mundo. Não que desconhecíamos a importância das relações com os Estados Unidos, com o Japão, com a Europa, mas que priorizamos outras relações. E isto foi o grande diferencial neste período. O grande diferencial em relação ao Brasil e a sua política externa. Como disse uma vez, na minha primeira campanha eleitoral para presidente, Chico Buarque de Holanda, o Brasil não fala grosso com Bolívia e fino com os Estados Unidos, mas porque falou no passado. E isto é muito importante. O Brasil teve uma relação de respeito com todos os países de América Latina, uma absoluta relação de respeito. Jamais colocaríamos tropas no norte da Amazônia para fazer movimentos com tropas americanas e, de fato, tentar uma espécie de acoso moral de Venezuela. Como o governo ilegítimo hizo recentemente. Pero, como eu estava dizendo, o golpe não é um momento. Esse enquadramento, ele foi logo hecho, em várias medidas. Ao retirar os pobres do orçamento por 20 anos, porque quem precisa de educação e saúde em Brasil são os 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a isto se não tiver a participação do Estado brasileiro. Não terão. Então, ao congelar em termos reais o gasto, se tratava de não ter política de saúde nem política de educação. Vamos lembrar que nossos projetos de educação permitiram que de los formandos, no último ano, 37% eram os primeiros de sua família que formavam em uma universidade. O acesso de los negros pobres e indígenas a la política de cotas em educação era vista como uma excrescência deste pessoal que não entendem que estão desnivelando a educação, colocando o limite por baixo.
Todo este processo tem a ver com isto que eu falei no início, a relação entre exclusão e privilégio. Privilégio de uma sociedade que, em los 27 estados da federação, teve escravidão. Não esqueçamos isto. Em Brasil, teve escravidão em los 20 estados da federação, não como os Estados Unidos, que tinha em algumas regiões. Em Brasil, a sociedade foi escravagista e a elite foi escravagista. Não é algo, e é algo que não se explicita, e há que explicitarlo. Posto isto, a segunda etapa do golpe é para desconstruir aquilo que era politicamente impossível e tornar isto politicamente efetivo. Então, desregulamentam as leis de trabalho, cria-se o trabalho intermitente, reduz inteiramente as condições de proteção a las grávidas, permitindo que as grávidas sejam objeto de trabalho em situação insalubre, enfim, se transforma o sindicato, se tira as condições de sobrevivência do sindicato e se tira a justiça do trabalho, do processo de fiscalização de trabalho. E chegam ao ponto de desregulamentar, acabar com um decreto, depois foram obrigados a repô-lo, que criava a fiscalização sobre condições de trabalho análogas à escravidão. Isso hacen. Estão tentando agora fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é uma reforma para regular a questão da idade que todas as populações, e por nossas políticas sociais, a expectativa de vida aumentou. Não é uma reforma em adaptação das condições do sistema previdenciário à nova realidade. Não é isto. A reforma da Previdência é para transformar a Previdência em um sistema público, de um sistema público em um sistema privado. É este o fulcro. E não vamos esquecer também que desregulamentam o meio ambiente e transformam unidades de reserva na Amazônia em passível de ser explorada por empresas privadas, como é o caso da Renca, que além de cobre, ouro e terras raras, tiene uma proteção de mais de 32 anos. E tudo isto se combina também com a questão das estatais brasileiras. Isto eles não conseguirão fazer neste período, hasta a eleição de 18. Por isso, a eleição de 18 é fundamental para que eles cumpram seu projeto de neoliberalização do Brasil, para que privatizem os bancos, para que acabem com o regime de partilha de petróleo del pré-sal, apesar de agora já terem tirado todos os impostos das grandes empresas internacionais de petróleo, o que foi denunciado por The Guardian, e foi dito que o governo brasileiro sofreu as pressões de representantes da Shell e do governo britânico. Então, este é um projeto que está em andamento. A segunda etapa do golpe é aquela em que se transforma o programa que não foi aprovado nas eleições em el programa de fato implantado no governo. Este é o segundo ato do golpe. Hasta porque, entre outras coisas, ele foi dado por isto. É claro que, junto com o golpe, tem toda uma criação de um meio ambiente que diz respeito à misoginia. Se usa a misoginia para criar as condições para se dar o golpe. O golpe tem, sem dúvida nenhuma, uma sintaxe, uma estrutura de simbologia
contra as mulheres. Então, a mulher, vocês saibam que eu sou uma pessoa dura. Não sou uma pessoa firme, sou dura, muito dura. E vocês saibam que uma pessoa dura, sem o menor compromisso com a lógica, é também uma pessoa frágil. Não é sensível, é frágil. Sensíveis são os homens. Eu sou dura e frágil. E tem uma terceira interessantíssima. É uma pessoa muito difícil porque é obsessiva, compulsiva com o trabalho. O homem não, o homem é empreendedor, tem muita iniciativa e é muito trabalhador. Saibam que isto, há uma pesquisa que mostra o trabalho e a manipulação para se construir esta sintaxe do golpe, esta característica de usar a condição de ser mulher para isto. Pero, além disso, depois eu falarei bastante de corrupção. Hoje tenho uma grande experiência em toda a questão do combate à corrupção. É a questão da gravação pública e notória em Brasil. Foi gravado o senhor que era senador, que era um dos líderes golpistas, conversando com outro senador do PMDB, os dois, um senador do PMDB gravando o outro a mando do Ministério Público Federal e escutou a seguinte pérola: vamos estancar a sangria. Para estancar a sangria, porque este governo não vai impedir as investigações, vamos estancar a sangria, de tal forma que elegemos, entre aspas, né? Tomemos o poder com um de nós outros e, portanto, impediremos com isto que as investigações cheguem até nós outros. Tuvo esse componente, foi garantido e as provas são totais. O próprio presidente ilegítimo, em um programa de televisão de dia 17 de abril de 2017, teve um lapso de sincericídio. E disse o seguinte: se a presidente Dilma tivesse aceito negociar com o presidente Eduardo Cunha, que 3 votos do PT fossem usados para perdoar Cunha em la comissão de ética, ela não teria sido impeachada. E tem outra, que é a confissão de los que compraram, de que compraram voto para mi impeachment. Então, há fatos secundários, eu los considero secundários. O fato principal é o enquadramento do Brasil. Porque Brasil não é uma economia qualquer, ela é a quinta. Não é uma economia de commodities, como dizem. É um país que tem de empresas que constroem aviões, hasta uma remontagem das empresas navais, e tinha grandes empresas por exemplo, de engenharia, que construía em América Latina. Estas empresas de engenharia, hoje, todas estão com seus CEOs e funcionários presos. Hasta aí, nenhum problema. Quem cometeu ilícitos, pague com a prisão. Qual é o problema? Nos impediram sistematicamente de construir um marco que se chama leniência, pelo qual eles pagam a multa e continuam com seus trabalhadores operando. Como fizeram isto? Cortaram o crédito. E aí, uma situação bastante interessante. Há uma licitação para uma infraestrutura de gás. Das empresas que participam, nenhuma é brasileira. Antes, no mínimo 7 seriam. Todas as demais
em torno de 10 a 12, tiene, se você procurar na internet, processos ou administrativos por corrupção ou processos criminais. E nenhuma está impedida de participar. Isto é um quadro muito importante para entender o que aconteceu em Brasil. E nós teníamos em 1982 a segunda indústria naval do mundo. E sofrimos o primeiro projeto neoliberal com Collor. E eliminamos as empresas produtoras de navios. Em la época, Coreia do Sul era a 8ª e nós éramos a 2ª. Quando Lula foi eleito, ele prometeu que recuperaria a indústria naval. Eu fui em um pátio da indústria naval e no pátio crescia grama. Não cresciam navios, crescia grama. Nós chegamos a ter cerca de quase 100.000 trabalhadores na indústria naval e no período final com 5 grandes estaleiros. Hoje, e você tem isto sendo sucateado no pátio e sendo vendido como sucata. Porque estão acabando com a indústria naval e com toda a política de conteúdo local da Petrobras. Não é só que querem o pré-sal, não querem que nós tenhamos uma indústria para fornecer ao pré-sal. É diferente. Este é um processo que não conseguirão fazer até outubro de 2018. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo. Não creio que, inclusive, aprovem uma reforma da Previdência como querem. Não dá tempo. Por isso, o golpe tem de ter na terceira etapa. A terceira etapa significa simplesmente resolver um imbróglio político que eles criaram. Qual é o imbróglio político que eles criaram? Eles supunham que nos tirariam do mapa. O PT, eu e o presidente Lula e todos os companheiros. Eles supunham que sairiam fortalecidos do golpe, politicamente. O que aconteceu? Os partidos, o chamado Partido de la Modernização Conservadora, o PSDB, que é o dono do projeto alternativo ao nosso, que sempre foi com quem concorremos, eles se quedaram perseguidos pelo golpe e pela caixa de Pandora que eles abriram. Quando se abre a caixa de Pandora, os monstros te devoram primeiro. Eles criaram todo um processo de absoluta intolerância, preconceito e anticomunismo. Voltaram a dizer que nós comíamos criancinhas. É um processo retrógrado em relação à situação do conflito político no mundo. Nós não estamos mais na Guerra Fria. Este processo é muito grave, porque do Partido de la Modernização Conservadora, hoje são um partido da corrupção e do golpe. São isto. E como perderam suas lideranças? Que lideranças cresceram no lado conservador? A extrema-direita, liderada por aquele senhor que porque nós outros em Brasil, nós não tivemos uma transição da ditadura para a democracia, em que nós julgamos os torturadores. O Brasil sempre teve uma tradição de acordos por em cima. E houve uma lei de anistia recíproca. Como Uruguai, tentamos modificar esta lei. Para modificá-la, teríamos
de recorrer primeiro ao Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, nós outros perdemos la guerra por uma anistia não recíproca. Então, é possível que um senhor suba em la tribuna em Brasil e vote a favor da ditadura, da tortura e do torturador. É esse senhor, Bolsonaro, que é a grande produção do golpe. O golpe produz a extrema-direita. E, ao contrário do que queriam, não nos destruiu. Por que não destruiu? Porque o golpe é uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Prometeram que voltariam a crescer. O Brasil não consegue voltar a crescer, porque se você não tem investimento público, o privado se foi por lá o problema da instabilidade. Então, não tem investimento público, não tem crédito. Crédito no Brasil de longo prazo, há mais de 30 anos, é do BNDES. Não tem nenhum projeto, não se mantém nenhum projeto de renda. Não se mantuvo. Então, não tem consumo. E não tem consumo, não tem investimento público, não se sai da crise. E não se hace, obviamente, reforma tributária, porque a tese em Brasil é que os tributos são muito altos, e de fato são, mas são altos para quem? Para os trabalhadores e para a classe média. Não se tributa em Brasil dividendos. Nós outros, e a Estônia, somos os dois únicos países do mundo que não tributam dividendos. Então, há uma situação que coloca a necessidade de um golpe. Por quê? Aí começam a ser pesquisas que descobrem que Lula tem a delantera e a liderança total. O PT é o país com 18%, é o partido com 18%. Em todas as pesquisas, Lula tem 36% de apoio. Porque se compara seu governo e todas suas realizações e toda seu liderazgo com o que está acontecendo. Aí tem um problema. A rejeição de Lula, que era muito alta, porque ele foi condenado por la mídia, sem defesa, começou sistematicamente a baixar. E condenavam e ela baixava. Hoje ela é a menor de todos os líderes que estão concorrendo na disputa presidencial. E a diferença é a seguinte: Lula 36, o próximo, Bolsonaro com 17. E um indicado por Lula, não se dá o nome, tem 29. Então, é uma situação que caracteriza um processo muito complicado para eles. Bom, o que fizeram em relação a Lula? Sabiam que sempre souberam que Lula seria o candidato mais difícil de ser derrotado. Então, focaram em Lula as investigações de corrupção. Quem estruturou, que é uma investigação de corrupção? Não se investiga corrupção porque eu quero investigar corrupção em um governo. Se investiga quando se cria algumas pré-condições. Exemplo, estruturas legislativas e estruturas institucionais e leis. Estruturas institucionais. A Polícia Federal, que investiga, o Ministério Público, que se aceita que eles indiquem seus dirigentes. Por que se aceitou isso? Porque anteriormente o Procurador-Geral da República era chamado o Engavetador-Geral da República, porque os processos vinham e ele engavetava. E não fomos nós outros que botamos esse nome nele, foi a imprensa. Bom, Lula criou
o fortalecimento da Polícia Federal e reconheceu a nomeação do Ministério Público. Na lista tríplice que eles mandam para nós outros, nós sempre escolhemos o primeiro. Há hoje discussões se isto foi um ato correto ou se nós incentivamos o corporativismo em uma instituição central da República Brasileira. A outra questão foram as leis. Sabe você que a lei, chamada Lei de Combate às Organizações Criminais, feita em Brasil, foi feita em 2013, durante meu governo, e foi eu que ela assinei. Que é a diferença dessa lei em relação às outras? Pela primeira vez em Brasil, se atribui ao que corrompe. Aquele que corrompe nunca em Brasil era punido, agora é. E se criou o Instituto de la Delazione Premiada. O combate à corrupção é uma necessidade da democracia. Em Brasil, há uma tradição, desde Getúlio Vargas, que foi obrigado a se suicidar, lá o uso da corrupção para a destruição civil dos dirigentes populares é muito forte. Tanto Getúlio como os demás João Goulart, como também Juscelino Kubitschek, os três mais populares, foram objeto de investigações. Juscelino também por um apartamento. Agora, o que acontece? Usam o lawfare. O lawfare é o uso da lei como arma de guerra política e de destruição civil e de destruição da cidadania de uma pessoa, acusando-a de corrupção. Não interessa se depois a pessoa será absolvida. Não interessa. Interessa que você lá bloqueie ou lá impeça. No caso de Lula, eles querem impedir de março a novembro. Um caso que é um absurdo verdadeiro. Por quê? Porque para ter corrupção em Brasil, há que ter um ato de ofício, ou seja, a pessoa tem de cometer um delito. Qual delito? Ou assinou um contrato, ou assinou uma lei, ou deu algum benefício para alguém. E esse alguém dá uma vantagem por conta deste benefício. Se você não tem o ato e não tem o benefício, é muito difícil dizer. É como se num crime de morte você não tem a vítima, nem a arma, nem o motivo. Não interessa. É como o meu golpe. Eles vão dizer durante um tempo que é justo e nós outros temos de desmontar e mostrar que uma perseguição política é uma injustiça. Por quê? Porque para nós é fundamental duas coisas. É fundamental que consigamos reverter este projeto e isto só poderá ser revertido agora em 2018. Senão, a luta é de longo prazo e muito mais dura. Nós outros temos que tentar reverti-lo agora. Temos as condições políticas. Podemos ter um problema sério com esta tentativa de eles, como não tem, porque se tivessem um candidato, não quereriam tanto destruir Lula. Querem destruir Lula porque não têm um candidato. Finalizando, eu quero dizer para vocês que Centré me fala nesta questão. Por quê? Eu vivi 2 golpes de Estado. Eu, como Dom Pepe, vivi o golpe militar. E lutei no golpe militar. Sim, que é uma luta completamente diferente desta. Nós outros lutamos e não percebíamos nenhum espaço. O que tiraram de nossa geração foi a esperança que a democracia era um caminho passível para a transformação de nossos países.
La minha geração em Brasil não tinha essa esperança. A minha geração viu um golpe de Estado e viu que não tinha o quê? Não tinha as condições para transformar. Recorremos a todos os métodos, inclusive a luta armada. E também percebemos que não fomos a lugar nenhum, por vários motivos que não cabe acá discutir. Mas nesse processo, nós outros percebemos a importância da luta democrática. Para quê? Para garantir que as condições de transformação populares e a defesa da soberania nacional, porque para nós outros, o Estado Nacional ainda é um elemento fundamental para a transformação da vida da gente. Sem o Estado Nacional, e esta é uma questão grave para nós outros, porque estamos em pleno esfacelamento do Estado Nacional no mundo. Como que estamos? Porque os circuitos de financiarização mostram isso claramente. O processo de desregulamentação dos mercados financeiros, o processo de redução do pagamento de tributos, da demonização do pagamento de tributos, é o resultado do processo de destruição do Estado. Acá, na América Latina, nós outros precisamos do Estado Nacional, um país com um nível de desigualdade, com um nível de deficiência que ainda tem no Brasil, porque nós outros, em 13 anos, subimos alguns degraus. É certo que tiramos o Brasil do mapa da fome, é certo que elevamos mais de 40 milhões as classes médias. Porém, nós outros temos um desafio muito maior em la questão de educação, de saúde, de ciência e tecnologia e de todos os processos de saneamento. Sim, Estado, não tem hipóteses de você reduzir a desigualdade. Não há esta hipótese. Não entregue às mãos do mercado, porque o mercado não consegue. Isto não significa que tienes que ser anti-mercado. Não. É possível esta relação ser uma relação regulada e decente. É possível. Pero o que está em processo em Brasil e, eu creio, em Argentina, os dois países com o maior nível de desenvolvimento do Sul, é a desconstrução do Estado Nacional, mais avançada, porque eles dizem o seguinte: não tem problema, se vocês voltam a governar, pero não terão Estado para usar, para modificar as relações. E há uma demonização da política, uma demonização do Estado. E o que nós vemos? Por que cresce a direita? Porque tem de crescer a direita. Se você tem um Estado e um governo cujas políticas não atendem aos interesses da população, se ignoram as questões sociais, o Estado, o governo e a política em Brasil passa a ser o quê? Passa a ser absolutamente irrelevante na vida da gente. Absolutamente irrelevante. E mais, fecham todas as portas de participação social. Nós outros tínhamos conferências que envolviam do município ao Estado e à federação, conferências de saúde, conferências das mulheres, conferências dos negros, conferências de todas as partes da população por a questão fundamental de que a democracia participativa não é só uma ficção, ou se cria as condições de democracia participativa, ou não tem um aprofundamento da democracia. E daí sabemos o seguinte: a democracia, para nós, é o lado certo da história. Sempre que estivemos com a democracia, ganhamos. Sempre que aprofundamos a democracia, ganhamos. Sempre que radicalizamos a democracia, ganhamos. Agora, nós estamos em um momento que vamos resistir. Lula vai ser candidato a presidente da República.
Thank